Olá, bem-vindas de volta ou bem-vindos ao nosso podcast Imigrantes pelo Mundo. Aqui temos pessoas de diversas nacionalidades contando um pouco de suas experiências ou pesquisando sobre algumas experiências de outros imigrantes. Hoje vamos falar sobre um tema atual que é a integração dos imigrantes no mercado de trabalho português, com um foco nos imigrantes brasileiros e os desafios que eles enfrentam, como por exemplo a conciliação do tempo de trabalho com o tempo pessoal. Para além disso, vamos focar também na discriminação presente dentro do mercado de trabalho, assim como nos estereótipos e na influência dos mesmos na vida pessoal e profissional dos imigrantes. Como sabemos, Portugal tornou-se um destino popular para imigrantes que procuram melhores oportunidades de trabalho e qualidade de vida. De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, o número de estrangeiros em 2022 aumentou pelo 7º ano consecutivo e já ultrapassa 750 mil, sendo as comunidades que mais cresceram a brasileira e a indiana. Os dados do CEF mostram que houve um aumento de 8,3% de imigrantes em Portugal no final do ano passado, em comparação com 2021, sendo os brasileiros a principal comunidade estrangeira, com mais de 150 mil residentes. A maioria dos imigrantes brasileiros residem nas grandes cidades, como Lisboa, Porto e Faro. Então, qual será a situação dos imigrantes brasileiros no mercado de trabalho português? Entrevistamos então 2 trabalhadores que nos contaram um pouco acerca das suas experiências e que comentaram sobre as suas dificuldades de se integrarem no mercado de trabalho português. Vamos então mostrar um trecho em que o entrevistado relata o seu processo de integração no mercado de trabalho. Bem difícil e as informações são bem vagas aqui, eu acho, assim, porque se eu te pergunto aqui, você vai falar uma coisa, se eu ligo lá, vamos falar outra, se eu falo com uma pessoa na esquina agora, vamos falar outra informação, então é muito espalhado em diferentes informações, né? Não tem uma informação certa, assim. Para além da questão da integração, o entrevistado também comentou sobre as diferenças sentidas no local de trabalho devido à sua nacionalidade. Um dos restaurantes que eu trabalhei tratavam a minha pessoa e ao meu amigo argentino, por exemplo, de uma forma e aos outros portugueses de outra forma, sabe? Enquanto eu e o meu amigo argentino estávamos trabalhando, os portugueses estavam olhando TikTok. Então assim, fica meio evidente, né, essa diferença, assim. E também, a gente chegava no trabalho, era o horário da janta, né? Da janta e pra gente era servido uma comida diferente da deles, sabe? Como podemos perceber, não é tão simples recomeçar em outro país. Apesar de existirem semelhanças entre as culturas e a língua, muitos imigrantes brasileiros relatam terem dificuldades em encontrar emprego devido às barreiras linguísticas, falta de reconhecimento de suas qualificações ou dificuldades com a documentação. Às vezes por conta do idioma, ou pessoas com um pouco mais de dificuldade, por estar habituado a ouvir sempre o mesmo formato da linguagem, né? Se a gente utilizar alguma expressão, um termo que já é da nossa cultura mesmo, fica um pouco complicado. Então tem um pouco dessa parede. Até hoje eu só tenho o NIF e o NIS, não consegui abrir a conta e ainda estou aguardando na boa fé de alguém me dar o contrato de trabalho, porque até agora só dizem, mas não acontece. Por outro lado, muitos imigrantes encontram empregos em setores como a restauração ou a construção, que apesar de não serem altamente qualificados, oferecem uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho português. No entanto, mesmo quando encontram emprego, enfrentam muitos desafios, como a discriminação no local de trabalho, não terem acesso a benefícios como o seguro de saúde, serem subremunerados ou terem cargas horárias extensivas. Então, começo às 10 da manhã, geralmente tem um horário do almoço, vamos dizer assim, que é 10 minutinhos, 15 minutos, ali por volta do meio-dia para a gente almoçar, rapidamente, já voltar a retomar nossas posições. Termina por volta das 15, 16 horas, varia, né? Horário repartido, né? Sempre trabalhei nesse esquema, né? De horário repartido. Na maioria das vezes é para ter a folga, né? Esse tempo, esse descanso, né? De 2, 3 horas até as 6 horas da tarde, né? Só que devido à alta demanda que tem aqui nos restaurantes, né? Muito raramente tem de fato, né? Essas 2 horas, então acaba que a gente vai seguido, muitas das vezes. Então, até umas meia-noite, 1 hora da manhã. E com isto, pomos em dúvida o que pode ser feito para ajudar os imigrantes a ultrapassarem esses desafios.
Existen algumas soluções, a primeira sendo o goberno português trabalhar para melhorar o reconhecimento das qualificações estrangeiras e oferecer máis oportunidades de educação e treinamento para os inmigrantes. Outra solução sugerida pelos entrevistados é a criação de políticas de diversidade e inclusão dentro das empresas que garantam que os inmigrantes sejam tratados com respeito e recebam as mesmas oportunidades que outros funcionários. Eu acho que só faltava, na verdade, o foco na parte profissional, de fato, não na pessoa em si, né? Verificar o seu desempenho dentro da função, né? Não com base na sua nacionalidade. De facto, outro grande desafio enfrentado no mercado de trabalho, para além destes que já vos apresentamos anteriormente e das respectivas soluções, é a conciliação do tempo de trabalho com o tempo pessoal. E o que é que isto pode afetar? Isto pode afetar a saúde mental e física dos trabalhadores e resultar assim numa diminuição da sua produtividade e na qualidade de vida. E deste modo vamos apresentar agora aqui 3 excertos de entrevistas que realçam a importância deste desafio. Com o decorrer é desgastante tanto pessoalmente, né? Porque realmente estar tantas horas trabalhando é estressante demasiado e muito, muito cansativo. Mas também fisicamente, né? Então acaba criando lesões que você não tinha. Tipo assim, às vezes eu até me sinto como um velhinho, porque, né, dor na coluna, aquela parada. As cargas horárias são gigantes, é quase 12 horas de trabalho, porque tem uma pausa ali no meio, só que você não consegue pegar sua pausa e ir para sua casa comer com a sua família, ou treinar, ou estudar, o que seja o que for. Por esse horário tão extenso, né? Não dá para conhecer um pouco, porque eu tenho certeza que não conheço nem um terço ainda daqui de Portugal. Olhando um pouquinho e pegando até nos testemunhos destes entrevistados, este é então um desafio muito evidente na vida dos imigrantes, uma vez que a maioria trabalha em sobreempregos ou é então explorado por não possuir contratos de trabalho, como acontecia com um dos entrevistados nas suas primeiras experiências no mercado de trabalho português, consequentemente levando a ter cargas horárias mais extensas que o faziam ficar cada vez mais isolado e a não conseguir socializar fora do local de trabalho, como o próprio referiu. Tendo esse horário te impede de fazer novas amizades, de conhecer pessoas novas por aqui, de desfrutar o que tem aqui. Então, acho que a princípio também abala mais o psicológico, um pouco assim, tem que ter mais, né? Tanto por estar longe, né, do teu país, da tua cultura, das tuas coisas, mas também por, justamente, é só casa e trabalho, casa e trabalho. A fim de reduzir este isolamento, achamos importante então existirem comunidades que permitam a coesão destas pessoas que passam pelo mesmo tipo de desafios e que possam então permitir que estas pessoas partilhem entre elas informações e recursos úteis e assim estas comunidades tornarem-se fontes de apoio emocional e social. Por outro lado, também será necessário então as empresas começarem também a entender e a olhar para as necessidades dos seus trabalhadores e deste modo implementarem práticas que permitam uma maior flexibilidade no mercado de trabalho. E isto pode incluir a possibilidade de trabalhar em horas diferentes, redução dos mesmos ou trabalho remoto. A refletir sobre as experiências relatadas aqui, chegamos à conclusão de que imigrantes com suporte familiar, ou seja, que imigram com a sua família, sentem-se menos isolados e têm mais facilidade na aquisição de documentação. Esta situação foi relatada por um dos nossos entrevistados, que veio com familiares que já possuem a documentação e foi incluído como agregado familiar. Além disso, ao comparar a vida profissional dos entrevistados no Brasil e em Portugal, conseguimos perceber que os horários de trabalho aqui são mais extensos, impedindo o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, e concluímos também que existe uma ligação direta com a nacionalidade, uma vez que muitos dos imigrantes que encontram trabalho encontram em áreas como a restauração ou a construção, ou seja, subempregos. Apesar dos diversos desafios, a imigração também pode ser vista como um fator positivo. O facto de serem imigrantes garante uma maior flexibilidade e adaptação, resultando numa maior capacidade de lidar com diferentes culturas, podendo tornar o trabalhador mais atraente para algumas empresas. Além disso, promove uma diversidade cultural que possibilita a troca de experiências, conhecimentos e diferentes perspectivas que podem contribuir com o desempenho dos trabalhadores.
Para terminar e concluir, é muito importante que existam práticas de inclusão dentro das empresas, para além de cargas horárias flexíveis que permitam a socialização entre os trabalhadores, uma vez que muitos deixaram as suas famílias e amigos no seu país de origem e encontram-se isolados, sendo uma das formas de eles conhecerem pessoas através do trabalho. Esperemos que este episódio tenha ajudado a esclarecer a situação dos imigrantes em Portugal e esperamos encontrar-vos novamente para a próxima semana. Beijinhos!